O cheiro de limpeza da cozinha da minha filha era quase cirúrgico, um aroma caro, de lavanda artificial, que tentava a todo custo apagar qualquer vestígio de vida, de comida de verdade. Eu tinha acabado de secar o último prato do almoço que preparei para ela, um estrogonofe que ela amava desde criança, e o coloquei com cuidado no armário de portas espelhadas que refletiam meu rosto cansado. O silêncio que se instalou entre nós não era de paz, era um silêncio pesado, denso, como o ar antes de uma tempestade. Stella estava parada perto da ilha de mármore, com os braços cruzados, e seu olhar não tinha o carinho que eu esperava, mas uma avaliação fria, como se eu fosse uma funcionária prestes a ser demitida. Eu ajeitei meu avental, sentindo minhas mãos um pouco trêmulas, e um pressentimento ruim começou a se formar na boca do meu estômago, um gosto amargo que nada tinha a ver com a comida. Foi então que ela quebrou o silêncio, e as palavras que saíram de sua boca foram mais afiadas do que qualquer faca naquela cozinha impecável. Mãe, sejamos sinceras, você se esforça, mas nunca vai chegar aos pés da minha sogra. A frase pairou no ar por um segundo, e depois me atingiu como um soco. Não um soco rápido, mas daqueles que a gente sente em câmera lenta, o impacto se espalhando por cada célula, roubando o fôlego, congelando o sangue nas veias. Eu me apoiei na bancada fria, o mármore gelando a ponta dos meus dedos, e tudo ao meu redor pareceu perder o som. O zumbido da geladeira de última geração, o barulho distante do trânsito lá fora, tudo desapareceu. Só existia o eco daquelas palavras na minha mente, repetindo, 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 e o rosto da minha filha, tão familiar e ao mesmo tempo tão estranho. O choque inicial deu lugar a uma dor oca, um vazio que se abriu no meu peito. Eu olhava para ela, para os cabelos perfeitamente alinhados, as unhas feitas, as roupas de grife que eu jamais poderia comprar, e me perguntava onde estava a minha menina. Onde estava a Stella de pés descalços que corria para me abraçar com as mãos sujas de terra do jardim? A adolescente que chorava no meu colo por causa do primeiro coração partido? Aquela mulher na minha frente era uma escultura de gelo, uma versão polida e endurecida de alguém que eu um dia conheci intimamente. A pergunta que nasceu em mim, silenciosa e cortante, não era sobre quem era melhor, eu ou a sogra dela. A verdadeira pergunta era: o que transformou minha filha nesta estranha? O que ou quem tinha roubado a alma dela? Eu sempre acreditei que o amor de mãe era uma fortaleza, um porto seguro que nenhuma tempestade poderia abalar. Mas ali, naquela cozinha que mais parecia um showroom de revista, eu senti os alicerces da minha fortaleza tremerem. Eu tinha dado a ela a vida, meu tempo, minhas economias, meu sono. Cada ruga no meu rosto contava uma história de preocupação e dedicação a ela. E em troca, recebi a comparação cruel, a desvalorização fria e calculada. Era como se toda a minha existência, toda a minha jornada como mãe, tivesse sido resumida a um prato de estrogonofe que não era bom o suficiente, a um esforço que jamais alcançaria o padrão de luxo imposto por outra pessoa. Uma pessoa que chegou muito depois, que não esteve lá nas noites de febre, nem nos dias de angústia. Naquele momento, enquanto eu tentava encontrar ar para encher meus pulmões, uma dúvida terrível me assaltou. Uma daquelas que a gente tenta empurrar para o fundo da mente. Será que todo o sacrifício valeu a pena? Será que o amor incondicional nos torna cegos para a pessoa em quem nossos filhos realmente se transformam? Eu me vi confrontada com a realidade de que o amor que eu sentia talvez não fosse mais correspondido da mesma forma, talvez tivesse sido substituído por algo mais brilhante, mais novo, mais caro. E enquanto eu processava essa dor, uma decisão começou a se formar dentro de mim, fria e clara como o mármore sob meus dedos. Você entenderia o que eu fiz depois de ouvir aquilo? Você conseguiria perdoar o que ela se tornou? Eu respirei fundo, uma única vez, e levantei o olhar do chão para encará-la. A surpresa em seus olhos foi evidente quando ela viu que eu não estava chorando. Não havia lágrimas, não havia súplica. A dor havia se transformado em outra coisa, uma calma cortante, uma clareza que eu não sentia há anos. Minha voz saiu firme, sem um pingo de tremor. E cada palavra foi dita com o peso de uma vida inteira de dedicação que acabava de ser jogada fora. Já que eu não sou boa o bastante para você, Stella, eu disse pausadamente, então peça a ela que pague suas contas daqui para frente. O queixo dela caiu. A máscara de superioridade se rachou por um instante. E naquele silêncio, eu me virei, tirei meu avental e saí da casa dela sem olhar para trás. Meu nome é Helena.
e tenho 62 anos. A caminhada do apartamento de Stella até a minha casa pareceu durar uma eternidade. Embora sejam apenas alguns quarteirões, eu andava pelas ruas sem enxergar nada. Os carros passando como borrões coloridos, as vozes das pessoas ao meu redor soando distantes, abafadas. O piloto automático do meu corpo me guiava pelas calçadas familiares, mas minha mente estava presa naquela cozinha fria, revivendo cada palavra, cada olhar. Foi naquele trajeto, sentindo o sol da tarde no rosto sem de fato senti-lo, que a ficha começou a cair. Eu não era apenas uma mãe magoada. Eu era uma mulher que acabava de perceber que havia dedicado sua vida inteira a regar uma planta que, ao florescer, revelou ter espinhos venenosos. Uma vida inteira resumida em um único momento de desprezo. Desde que meu Roberto se foi, há quase 20 anos, Stella se tornou o centro absoluto do meu universo. Ser mãe deixou de ser uma parte da minha vida para se tornar a minha vida inteira. Cada decisão, cada centavo economizado, cada oração antes de dormir era para ela, por ela. Eu me tornei o pilar que ela precisava, a rocha inabalável que absorveria qualquer impacto para que ela pudesse seguir em frente sem arranhões. Abri mão de viagens, de cursos que sonhava em fazer, de novas amizades, porque meu tempo e minha energia eram um investimento no futuro dela. Eu acreditava com toda a minha alma que a minha felicidade era um reflexo direto da felicidade dela. E por muito tempo, essa crença foi o que me sustentou, o que deu sentido aos meus dias solitários. Lembro-me do dia do seu casamento como se fosse ontem. Ela queria uma festa de princesa, um conto de fadas, e eu não hesitei. Usei as economias que eu e Roberto guardamos por décadas, o dinheiro que seria para a minha segurança, para uma eventualidade, para a reforma da casa que tanto precisava. Vendi as poucas joias que tinha de minha mãe, sem pensar duas vezes. A alegria nos olhos dela enquanto caminhava até o altar era para mim o maior retorno que eu poderia desejar. Eu me senti realizada, uma mãe que havia cumprido sua missão, que havia dado à sua filha o começo de vida que ela merecia. Mal sabia eu que estava, na verdade, financiando o palco onde eu seria descartada como uma peça de cenário antiga e sem valor. Minha força sempre foi silenciosa. Eu sou do tipo que conserta a goteira no telhado sem alarde, que passa a noite em claro preocupada, mas aparece na manhã seguinte com um sorriso e uma xícara de café quente. Aprendi a engolir o choro, a disfarçar a solidão, a ser a fortaleza que todos esperavam que eu fosse. Nunca joguei na cara de Stella os sacrifícios, as noites mal dormidas, as privações. Para mim, isso não era sacrifício. Era apenas amor em sua forma mais pura. Era o que as mães faziam. Essa resiliência, essa capacidade de absorver a dor sem quebrar, era meu maior orgulho. Mas agora, eu percebia que essa mesma força talvez tenha sido o meu maior erro. Talvez eu tenha absorvido tanto que ela se esqueceu que eu também podia sentir dor. Agora, estou sentada à mesa da minha cozinha, a mesa de madeira onde Stella fez seus primeiros desenhos, onde chorou por notas baixas e comemorou aprovações. O cheiro aqui é de bolo de fubá, de café passado na hora, das memórias de uma vida. Na minha frente, uma foto dela com 5 anos, o sorriso banguela exibindo a alegria mais pura que já vi. Minha mão, que segura uma xícara de chá agora completamente frio, treme um pouco. Não é de fraqueza, é de raiva. Uma raiva que nasce da injustiça, como aquela menininha da foto que segurava minha mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, se transformou na mulher que usou palavras para me estilhaçar. O contraste entre a imagem e a realidade é uma ferida aberta na minha alma. O silêncio na minha casa costumava ser um companheiro tranquilo, preenchido por minhas leituras, pelo som do rádio, pelas minhas plantas. Hoje, ele grita. Cada canto desta casa ecoa a risada dela, as conversas que tivemos, os sonhos que compartilhamos aqui. A cadeira em frente à minha, onde ela se sentava para me contar as novidades, está vazia. E seu vazio nunca foi tão assustador. Sinto-me como uma guardiã de um museu dedicado a uma pessoa que não existe mais. E a peça principal desse museu sou eu. A relíquia de um amor que aparentemente saiu de moda, substituído por algo mais moderno, mais luxuoso, mais interessante. A dor é física. Uma pressão no peito que dificulta a respiração. A imagem dela me dizendo que eu nunca chegaria aos pés da sogra se choca violentamente com a lembrança de mim, curvada sobre a máquina de costura,
na madrugada anterior ao seu casamento. O vestido, comprado em uma loja cara, precisava de um ajuste de última hora, e eu passei a noite inteira costurando à mão, com os dedos doendo, para que ficasse perfeito. Lembro-me da minha exaustão, mas também da minha felicidade ao vê-la vestida, radiante. Como pode alguém que recebeu tanto cuidado, tanto amor nos detalhes, ser capaz de um desprezo tão grande? É como se ela tivesse apagado seletivamente todas as memórias de quem eu fui e do que eu fiz, deixando apenas a imagem de uma mulher simples que não se encaixa mais no seu novo mundo. Por 40 anos, minha identidade principal foi a mãe da Estela. Eu me apresentava assim, eu vivia assim, eu respirava assim. Era meu crachá de honra, meu maior título. E, de repente, em uma única tarde de sol, esse título me foi arrancado. Sem ele, quem sou eu? Apenas Helena, uma viúva de 62 anos, com uma casa cheia de memórias e um futuro que se tornou uma tela em branco, assustadoramente vazia. A dor da rejeição dela é também a dor de me ver perdida, de não saber qual é o meu lugar neste mundo, agora que o lugar que construí para mim foi demolido sem aviso prévio. É um luto por ela, a filha que perdi, e um luto por mim, a mãe que deixei de ser. Essa é a minha história, ou pelo menos o começo dela. Uma história de amor incondicional, de sacrifício silencioso e de uma traição que eu nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que seria possível. É a história de como a pessoa que eu mais amava no mundo me trocou por um estilo de vida, por aparências, por uma promessa de luxo que eu jamais poderia oferecer. Se essa história tocar algo em você, se essa dor ressoar de alguma forma com algo que você já sentiu, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar, porque sinceramente, eu ainda estou tentando descobrir qual é o próximo passo. Para entender o que aconteceu com a minha filha, é preciso entender Sônia, a sogra dela. Eu a conheci no jantar de noivado. Ela entrou na sala com a elegância de uma rainha, vestida em tons de bege que provavelmente custavam mais do que meu carro. O sorriso dela era uma obra de arte, perfeitamente desenhado, mas não alcançava os olhos. Os olhos de Sônia eram frios, analíticos. Eles me mediram de cima a baixo em segundos. Registraram minhas roupas simples, meu cabelo sem o corte da moda, minhas mãos de quem ainda cozinha e cuida de um jardim. Naquele primeiro aperto de mão, senti um calafrio. Ela era educada, polida, mas havia uma barreira invisível, uma aura de superioridade que deixava claro que eu pertencia a um mundo, e ela a outro. Um mundo ao qual minha filha, Estela, agora aspirava a pertencer. A mudança em Estela não foi imediata. Foi um processo lento, gradual, como a maré que sobe e quando você percebe, a água já levou tudo o que estava na areia. No começo, eram apenas comentários inocentes, salpicados de admiração. Mãe, a Sônia me ensinou um truque para arrumar a mesa que você vai amar. Ou então, fomos a um restaurante incrível que a Sônia indicou. Um lugar que você não conhece. Eu sorria e concordava, feliz por ela estar se adaptando à nova família. Mas com o tempo, a admiração se transformou em comparação. O meu bolo de laranja, que ela sempre devorou, de repente era um pouco doce demais, comparado à torta de limão siciliano que Sônia comprava em uma confeitaria francesa. A minha casa, antes aconchegante, passou a ser pequena e cheia de coisas. Lembro-me de um almoço de domingo, logo após o casamento. Sônia, com sua sutileza venenosa, olhou para Estela e disse com uma voz aveludada: "Querida, você parece tão cansada. Precisa de um descanso. Preparei uma surpresa para você e meu filho, um fim de semana em um spa de luxo." O presente era, na superfície, um gesto de carinho. Mas o que ela realmente estava dizendo era: a vida que sua mãe lhe deu era cansativa e medíocre. A vida que eu lhe ofereço é relaxante e sofisticada. Estela, em vez de perceber a ofensa velada, brilhou. Seus olhos se encheram de gratidão pela sogra, e ela me olhou com um pingo de pena, como se eu fosse a personificação da vida da qual ela estava sendo salva. Naquele dia, eu vi Sônia entregando não um voucher de spa, mas uma escritura de compra da lealdade da minha filha. E Estela se deixou comprar. Ela se tornou a principal defensora daquele novo estilo de vida, a porta-voz dos valores de Sônia. Nossas conversas, antes cheias de confidências e risadas, se tornaram monólogos dela sobre a importância das aparências, das marcas de luxo, das conexões sociais certas. Ela começou a corrigir minha maneira de falar,
minhas roupas, os pratos que eu servia. Um dia, ela jogou fora os potes de sorvete que eu usava para guardar comida no congelador, dizendo que era coisa de pobre, e me deu um conjunto de potes de vidro caríssimos. O gesto não foi de generosidade, foi de vergonha. Ela estava com vergonha de mim, das suas origens, da vida simples, porém digna, que eu lutei tanto para lhe dar. O ponto de ruptura para mim foi no meu aniversário. Eu não queria festa, apenas a presença dela. Passei o dia fazendo seu prato favorito, lasanha, e um bolo de chocolate com morangos. Esperei ansiosamente pela noite. 1 hora antes do combinado, ela me ligou. A voz era apressada, quase entediada. Mãe, não vai dar. A Sônia comprou ingressos de última hora para a estreia de uma peça, um evento super exclusivo. Não posso perder. A gente comemora outro dia, tá? O outro dia nunca chegou. Ela não perguntou o que eu achava. Não pediu desculpas de verdade. Eu fui simplesmente descartada. Naquele momento, eu percebi que não era mais uma prioridade, era uma opção inconveniente. Você já confiou em alguém cegamente, a ponto de se sentir tola quando finalmente enxergou a verdade? Com a dor daquela noite, veio a clareza. Sônia não estava apenas mimando minha filha, ela estava executando um plano para se tornar a única e incontestável matriarca da nova família que seu filho estava construindo. Eu, com a minha história, com o meu amor incondicional e a minha profunda conexão com Stella, era uma ameaça. Eu representava um poder que o dinheiro dela não podia comprar. O poder do vínculo, da raiz, da memória afetiva. Para ter controle total, ela precisava me eliminar. Afastar Stella de mim não era um efeito colateral, era o objetivo principal. E para isso, ela usou a isca mais antiga e eficaz do mundo. A promessa de uma vida de luxo, onde o passado e a mãe que fazia parte dele simplesmente não tinha mais lugar. Os dias que se seguiram à minha saída da casa de Stella foram preenchidos por um silêncio ensurdecedor. Eu, que estava acostumada a ouvir o telefone tocar pelo menos 2 vezes por dia com a voz dela do outro lado, agora convivia com o aparelho mudo sobre a mesinha da sala. Cada rangido da madeira da casa, cada latido do cachorro do vizinho me fazia pular, na esperança tola de que fosse ela, ligando para se desculpar, para dizer que tudo não passou de um mal-entendido terrível. Mas os dias se transformaram em uma semana, e o silêncio dela era uma resposta mais clara do que qualquer palavra. Ela não sentia minha falta, ela estava esperando que eu cedesse, que eu voltasse rastejando para o lugar de capacho que ela e a sogra haviam designado para mim. A espera era uma tortura lenta. Quando o telefone finalmente tocou, meu coração deu um salto. Atendi com a respiração suspensa, uma ponta de esperança teimando em sobreviver. Mas a voz dela não era de arrependimento. Era uma voz adocicada, artificialmente casual, que eu aprendi a reconhecer como o prelúdio de um pedido. Ela falou sobre o tempo, sobre uma série que estava assistindo, e então, como quem não quer nada, soltou: Mãe, você não sabe o que aconteceu. Esqueci de pagar a conta de luz, e eles vão cortar. Você poderia me emprestar o dinheiro? Eu te pago no mês que vem, prometo. Meu estômago gelou. Não era sobre a conta de luz, era um teste. Ela estava testando minhas fronteiras, esperando que a força que demonstrei em sua cozinha tivesse sido apenas um blefe momentâneo. Respirei fundo, reunindo toda a calma que me restava, e respondi com a voz firme que eu estava praticando em minha mente há dias: Stella, nós já tivemos essa conversa. Se o meu esforço não é bom o suficiente para você, tenho certeza de que o dinheiro da Sônia é. Peça a ela. O silêncio do outro lado da linha durou 3 segundos. Mas pareceu uma eternidade. Então, a doçura artificial desapareceu, dando lugar a um tom irritado e impaciente. Não é a mesma coisa, mãe. Com a Sônia é diferente. É complicado. Com você, sempre foi mais fácil. A frase dela, sempre foi mais fácil, me atingiu como um atestado da minha própria idiotice. Para ela, meu amor e meu sacrifício não eram valiosos. Eram apenas convenientes. Enquanto ela reclamava ao telefone, minha mente viajou para anos atrás. Lembrei-me de quando Stella quis morar sozinha, mas não tinha o dinheiro para a caução do aluguel. Lembro-me de ir a uma joalheria poeirenta no centro da cidade, o coração apertado, e vender o relógio de ouro que foi do meu Roberto. Senti o peso dele na minha palma pela última vez, a peça fria guardando as últimas batidas do coração do homem que amei. Eu entreguei aquele dinheiro a ela com um sorriso, dizendo que era um presente para seu novo começo. Nunca lhe contei sobre o relógio. Vê-la feliz
era o que importava. E agora, essa mesma filha me ligava para pagar uma conta de luz do seu apartamento de luxo, tratando minha ajuda como uma obrigação, um fardo que eu deveria carregar. A insistência dela voltou alguns dias depois, mais forte. Desta vez, era a fatura do cartão de crédito. A voz dela era um misto de pânico e birra. Mãe, é sério, a fatura venceu. Como eu vou pagar? A Sônia acabou de me dar uma bolsa caríssima de presente de aniversário adiantado. Não posso chegar e pedir dinheiro para ela. Que vergonha! A hipocrisia da situação era tão gritante que eu quase ri. Ela sentia vergonha de pedir dinheiro para a mulher que a incentivava a gastar, mas não sentia vergonha nenhuma de exigir que a mãe, a quem ela humilhou dias antes, pagasse por seus luxos. Ela vivia a vida que Sônia promovia, mas queria que a conta fosse paga pela vida que ela desprezava, a minha. Naquele momento, eu entendi a dinâmica perversa que elas haviam criado. Sônia oferecia os presentes caros, as viagens, o status. Ela era a provedora dos sonhos, da fachada de riqueza. E eu deveria ser a provedora da realidade chata. Eu deveria cuidar das contas, dos perrengues, da parte suja e sem glamour que sustentava a fantasia delas. Eu era a infraestrutura invisível, o esgoto que corre por baixo da cidade reluzente. Elas queriam o bônus do luxo, mas o ônus da responsabilidade deveria continuar sendo meu. Era um arranjo perfeito para elas, e um insulto profundo para mim e para tudo o que representei na vida da minha filha até então. No dia seguinte, fui ao sacolão do meu bairro. Enquanto eu escolhia os tomates, com a lista de compras na mão e o dinheiro contado na carteira, a imagem de Estela falando da bolsa de grife me veio à mente. Ali estava eu, uma pensionista, controlando meus gastos para garantir que nada faltasse, vivendo uma vida simples, porém honesta. E ela, morando em um apartamento que valia 10 vezes o meu, me pedia para cobrir seus excessos. A injustiça da situação era tão palpável que senti um nó na garganta. O abismo entre nós não era apenas emocional, tinha se tornado financeiro, social, um abismo de valores que talvez nunca mais pudéssemos cruzar. Ela tinha escolhido o lado dela da ponte e havia dinamitado o caminho de volta. Em uma de nossas ligações tensas, no meio de uma discussão sobre o carro, ela deixou escapar, com a voz embargada de frustração: "Você não entende. A Sônia prometeu nos ajudar com a entrada de um apartamento maior, mas disse que primeiro precisamos provar que temos responsabilidade financeira." A frase me atingiu como um raio. A ajuda de Sônia não era um presente. Era uma isca, uma cenoura pendurada na frente da minha filha, condicionada ao bom comportamento dela. E parte desse bom comportamento, eu agora entendia, era se afastar de mim e resolver seus problemas sem envolver a sogra. O que você faria nesse momento? Continuaria negando, sabendo que ela poderia se afundar? Ou cederia mais uma vez à chantagem emocional? Desliguei o telefone com a mão trêmula. A revelação não me trouxe pena dela, mas uma raiva fria. Minha filha não era apenas uma vítima deslumbrada. Ela era uma jogadora ativa neste jogo cruel. Ela estava disposta a me sacrificar, a me usar como um peão para alcançar o prêmio final oferecido por Sônia. Estava disposta a cortar os laços com seu próprio passado, com sua própria mãe, em troca de uma promessa de futuro. A dor da humilhação na cozinha dela foi superada pela dor de entender a profundidade da sua traição. Não foi um impulso. Foi uma escolha. Ela estava conscientemente trocando meu amor por metros quadrados em um bairro nobre. Com o pretexto de deixar uma correspondência que chegou em minha casa, fui até o prédio dela. O porteiro me deixou subir e, como a porta estava apenas encostada, eu entrei devagar, chamando por ela. Estela não estava. A casa estava silenciosa, fria. Meu olhar correu pela sala. Sobre a mesa de centro, o álbum de fotos do nosso casamento, que eu montei com tanto carinho, estava coberto por uma fina camada de poeira. A cadeira onde eu sempre me sentava para tomar um café com ela, agora servia de apoio para uma bolsa de couro com um logotipo dourado que gritava o preço. O ar não tinha cheiro de casa, mas de um aromatizador de ambiente caro e impessoal. Eu era uma estranha ali. Aproximei-me da mesa e passei o dedo sobre o álbum de casamento, limpando a poeira. Aquele objeto, que deveria ser um símbolo de amor e de um novo começo, estava ali, esquecido, como eu. Ele representava o passado, a família, as raízes. E estava claro que no novo mundo de Estela não havia espaço para essas coisas. A bolsa de grife, em contrapartida, estava em destaque, brilhando sob a luz fria dos spots de LED. A mensagem era clara, dolorosa
e inconfundível. O que importa agora é o que pode ser exibido, o que tem valor de mercado. E o meu amor, aparentemente, não estava cotado na bolsa de valores da vida dela. As táticas dela mudaram. Quando a raiva não funcionou, ela apelou para a manipulação emocional. As ligações se tornaram chorosas. Ela me acusava de ser uma mãe horrível, de nunca tê-la amado de verdade, de abandoná-la no momento em que ela mais precisava. Cada palavra era uma faca torcida em meu peito. Era uma chantagem cruel, projetando em mim toda a culpa por uma situação que ela mesma, com sua ganância e suas escolhas, havia criado. Uma parte de mim, o instinto materno que vive em algum lugar profundo, se contorcia de dor, querendo acreditar nela, querendo ceder e acabar com aquele sofrimento. Houve noites em que eu não dormi, revirando na cama, o eco das acusações dela na minha cabeça. Será que eu estava errada? Será que eu estava sendo egoísta? Dura demais? A imagem dela criança, precisando de mim, se misturava com a imagem da mulher fria que me confrontou na cozinha. A culpa é uma arma poderosa nas mãos de quem sabe usá-la, e Estela estava se mostrando uma especialista. Eu me senti dividida, um cabo de guerra entre a mulher ferida que exigia respeito e a mãe que foi programada por uma vida inteira para se sacrificar sem questionar. A batalha dentro de mim era tão exaustiva quanto a batalha contra ela. Mas em uma dessas noites de insônia, enquanto olhava para uma foto antiga no meu criado mudo, a imagem do meu Roberto sorrindo para mim, eu me lembrei de algo que ele me disse uma vez. Estávamos preocupados com alguma teimosia da Estela adolescente, e ele segurou minha mão e disse: Helena, ame nossa filha com todo o seu coração, mas nunca se esqueça de amar a si mesma também. Ela precisa de uma mãe forte, não de um tapete onde ela possa limpar os pés sempre que quiser. As palavras dele vieram como um bálsamo, uma permissão para que eu me mantivesse firme. Eu não estava abandonando minha filha, eu estava pela primeira vez me recusando a abandonar a mim mesma. O conflito atingiu um novo patamar na última ligação. O choro e as acusações deram lugar a uma frieza assustadora. A voz dela era baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma ameaça velada. Você vai se arrepender de não ter me ajudado, mãe. De verdade. Você não tem ideia do que está em jogo agora, mas você vai descobrir da pior maneira possível. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Aquele tom, aquela frase, não era um blefe de uma filha mimada. Havia algo mais ali. Um desespero real. Uma urgência que eu não tinha ouvido antes. E um calafrio percorreu minha espinha. O pior ainda estava por vir. A ameaça velada de Estela na última ligação deixou um resíduo amargo no ar. Um eco que se recusava a desaparecer. Você vai se arrepender, ela disse. A frase ficou girando na minha cabeça, dia e noite. Não era a birra de uma filha contrariada. Havia um desespero real em sua voz, uma nota de pânico que meu instinto de mãe não conseguia ignorar. Meus dias, que antes eram preenchidos por uma rotina tranquila, agora eram marcados por uma ansiedade constante. Cada vez que o telefone tocava, meu corpo enrijecia. Eu comecei a ter dificuldade para dormir, imaginando os piores cenários possíveis. Que tipo de problema ela teria se metido? Que dívida era essa tão grande que a fazia soar tão desesperada e perigosa? Eu não sabia o que estava em jogo, mas sentia no fundo da alma que o castelo de cartas que ela construiu estava prestes a desabar. Os dias seguintes foram de um silêncio ainda mais tenso. Ela não ligou mais, nem para pedir, nem para ameaçar. E esse silêncio era, de alguma forma, pior do que suas acusações. Era o silêncio do precipício, a calma que antecede a avalanche. Eu me peguei andando de um lado para o outro na minha pequena sala, travando uma batalha interna. Uma parte de mim, a parte orgulhosa e ferida, dizia para eu me manter firme, para deixá-la arcar com as consequências de suas escolhas. Mas a outra parte, a mãe, estava aterrorizada. A imagem dela em perigo, precisando de mim e sendo orgulhosa demais para pedir da maneira certa, me assombrava. O amor de mãe é uma coisa teimosa. Ele insiste em se preocupar mesmo quando a razão manda se afastar. A notícia não veio dela, veio de Marisa, minha comadre, uma amiga de longa data que ainda mantinha contato com Estela. Ela me ligou com aquela voz hesitante de quem traz más notícias. Helena, minha amiga, eu não sei se deveria me meter, mas meu coração está apertado, ela começou, e eu soube que algo grave havia acontecido. Ela me contou que encontrou Estela no estacionamento de um supermercado, dentro do carro, chorando compulsivamente. Marisa, preocupada, foi até ela, e no meio do desespero,
Minha filha confessou. Ela não estava pagando as parcelas do financiamento do carro há 3 meses. Havia uma ordem de busca e apreensão. Eles poderiam levar o carro a qualquer momento. O chão se abriu sob os meus pés. O carro, o símbolo de status que ela fazia questão de exibir, o veículo que a levava para sua vida de luxo, para os jantares caros e eventos exclusivos, estava prestes a ser tomado. A imagem dela chorando sozinha em um estacionamento me partiu o coração em 1000 pedaços. A humilhação pública, o fracasso exposto para todo aquele círculo social que ela tanto valorizava. Era uma queda que eu, como mãe, não sabia se conseguiria assistir sem intervir. A raiva que eu sentia dela começou a ser sufocada por um pânico avassalador. O meu primeiro e mais forte instinto foi o de proteger minha cria. Foi o de encontrar uma solução. Qualquer solução para evitar que ela passasse por aquela vergonha. Minha mente começou a trabalhar freneticamente. Eu pensei nas minhas economias, no dinheiro que eu guardava com tanto sacrifício para a minha velhice. Eu poderia pagar as parcelas atrasadas. Poderia resolver o problema, fazer a dor dela desaparecer. Aquele instinto primordial de mãe, de querer colocar o filho debaixo da asa e protegê-lo de todo o mal do mundo, gritava dentro de mim, abafando a voz da razão, abafando a lembrança da humilhação que sofri, das palavras cruéis, do desprezo no olhar dela. Naquele momento, ela não era a mulher fria que me comparou à sogra. Ela era novamente a minha menina, assustada e precisando de ajuda. A minha menina, perdida em um mundo que ela não sabia como navegar. Mas então, uma pergunta fria e lógica cortou meu desespero. E Sônia? Onde estava a sogra perfeita? A matriarca poderosa e rica. Se Estela estava a ponto de ter o carro apreendido, era porque Sônia não a estava ajudando. A conclusão foi óbvia e dolorosa. Sônia dava as bolsas de grife, os fins de semana em spas, os jantares em restaurantes da moda. Ela financiava a fachada, o verniz social, mas ela não estava disposta a pagar o preço da realidade, das dívidas, dos problemas de verdade. Essa parte, a parte suja, ela ainda esperava que eu limpasse. Sônia queria o glamour de ser a mentora, mas a responsabilidade de ser a mãe ainda era minha. Elas queriam o meu dinheiro, mas não a minha presença. A guerra dentro de mim atingiu seu auge. Eu andava pela minha sala como um animal enjaulado. De um lado, o amor incondicional, a necessidade visceral de proteger minha filha. Do outro, a percepção clara da manipulação, da armadilha em que eu estava sendo colocada. Ceder agora significaria validar tudo o que elas fizeram. Significaria aceitar meu papel como caixa eletrônico, como a idiota útil que aparece para resolver os problemas e depois volta para a sua insignificância. Seria a minha derrota final, a anulação completa do meu autorrespeito. Mas não ceder significava vê-la sofrer. Que tipo de mãe faz isso? Que tipo de mãe assiste de camarote a queda do próprio filho? Parei em frente à estante e peguei o mesmo porta-retrato de antes, com a foto da Estela de 5 anos e seu sorriso banguela. Olhei para aquele rosto inocente e depois para o meu próprio reflexo no vidro. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente vieram. Silenciosas e quentes. Eram lágrimas de dor, de confusão, de um amor tão grande que se tornara uma arma contra mim mesma. Sentei-me à escrivaninha, liguei o computador e abri o site do meu banco. O número estava lá, o saldo das minhas economias, o suor de uma vida inteira de trabalho. Era o suficiente. Com alguns cliques, eu poderia acabar com a angústia dela. A tentação era quase insuportável. Um canto de sereia me chamando para o sacrifício final. Com o extrato bancário aberto na tela, brilhando no meu rosto e o telefone na mão, eu sabia que a minha próxima atitude mudaria absolutamente tudo entre nós. Para sempre. O caminho se dividia em 2. E não havia mais volta. Eu poderia usar aquele dinheiro para salvá-la da humilhação, para comprar de volta sua paz e talvez um fiapo de seu afeto. Ou eu poderia, pela primeira vez na minha vida, escolher a mim mesma, salvar a minha própria dignidade. Meu coração batia descompassado no peito, mas a decisão, dolorosa e clara como cristal, estava tomada. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Eu não peguei o telefone. Em vez disso, fechei a tela do notebook com um clique suave, mas definitivo, que ecoou na sala silenciosa. O som foi o de uma porta se fechando, uma porta para uma vida de sacrifícios que eu não estava mais disposta a viver. Levantei-me da cadeira, não mais sentindo o peso do mundo nos ombros, mas uma estranha leveza. Fui até o meu guarda-roupa
e do fundo de uma prateleira alta, puxei uma caixa de sapatos velha e empoeirada. Dentro dela, não havia sapatos, mas sonhos adiados, recortes de revistas com paisagens da Toscana, folhetos de agências de viagem com praias de areias brancas, um mapa da Argentina com rotas de vinhos que eu e Roberto sonhamos em fazer. Eu espalhei aqueles papéis amarelados pela mesa da sala e, pela primeira vez em muito tempo, sorri. Um sorriso só para mim. Foi então que as batidas na porta começaram. Não eram batidas normais de uma visita. Eram socos desesperados, urgentes, de alguém que está fugindo de um incêndio. Meu coração acelerou, mas não era o mesmo medo de antes. Era a certeza de que o confronto final havia chegado à minha porta. Caminhei lentamente até a entrada, cada passo firme sobre o assoalho de madeira. Eu não era mais a mãe aflita, a mulher hesitante. Eu era Helena. E a pessoa do outro lado da porta teria que conhecer essa nova versão de mim, quer ela gostasse ou não. Girei a chave na fechadura, respirei fundo e abri a porta, pronta para o que quer que viesse a seguir. Era ela. A visão de Stella sob a luz fraca da minha varanda foi chocante. O cabelo perfeitamente arrumado estava um caos. A maquiagem cara escorria em rios negros por seu rosto, manchando a blusa de seda. Ela não era a mulher superior e fria da cozinha de mármore. Era uma criança assustada, desfeita em cacos. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela se jogou nos meus braços, soluçando de uma forma que eu não ouvia desde que ela ralou o joelho aos 7 anos. Era um choro feio, gutural, o som de quem perdeu tudo. Ela se agarrou em mim como se eu fosse a única coisa sólida em um terremoto, e eu a guiei para dentro, para o sofá onde ela cresceu. Entre os soluços que sacudiam seu corpo, a história veio aos pedaços. Eles levaram o carro. Um guincho apareceu na frente do prédio dela e levou o carro embora, na frente de todos os vizinhos, do porteiro, de todo o seu novo mundo. A humilhação a quebrou. Em pânico, ela ligou para Sônia, a grande mentora, a provedora de luxos. E a resposta da sogra não foi de apoio, mas de uma frieza cortante. Sônia disse que estava profundamente decepcionada com a falta de responsabilidade dela e que, diante desse fracasso, a conversa sobre ajudar com a entrada de um apartamento maior estava suspensa por tempo indeterminado. O castelo de areia havia desmoronado com a primeira onda. Foi então que ela pegou o celular, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Você precisa ver, mãe. Você tem que entender que não fui só eu. Eu fui burra, eu sei, mas ela me manipulou. Ela me estendeu o aparelho, aberto em uma conversa. Eu peguei e meus olhos focaram na tela. Lá estavam, em balões de texto azuis e cinzas, meses de conversas com Sônia. Eram mensagens cheias de conselhos venenosos, disfarçados de carinho, de promessas condicionadas, de pequenas alfinetadas em direção a mim e à vida que eu tinha proporcionado a Stella. Estava tudo ali, preto no branco. A prova irrefutável de que eu não era uma mãe paranoica, mas o alvo de um plano deliberado e cruel. E então, eu li a frase que era a chave de tudo, que resumia toda a ópera de horror e manipulação. Uma mensagem enviada por Sônia algumas semanas antes, provavelmente depois de alguma reclamação de Stella sobre a minha recusa em ajudar. Com a sua foto de perfil sorridente ao lado, Sônia havia escrito: Querida, para construir um futuro brilhante, às vezes precisamos deixar o passado para trás. Sua mãe teve o tempo dela, agora é o meu. O ar me faltou. Ler aquelas palavras foi como ver a confissão assinada do ladrão que roubou a sua casa. A validação era fria, terrível. Não era sobre ser melhor ou pior, era sobre aniquilação. Ela queria me apagar da vida da minha própria filha para reescrever a história com ela mesma no papel principal. Devolvi o celular para Stella. Ela me olhava com os olhos inchados, vermelhos, esperando, talvez, que eu a abraçasse e dissesse que tudo ficaria bem, que a mamãe resolveria. Esperando que a visão daquelas mensagens me enchesse de pena dela e apagasse tudo o que ela mesma tinha feito, todas as palavras que ela mesma usou para me ferir. Mas quando olhei para ela, a névoa da maternidade cega se dissipou. Eu não vi mais a minha menininha em perigo. Eu vi uma mulher adulta que fez uma aposta, escolheu o cavalo errado e agora queria que eu pagasse a sua dívida de jogo. O feitiço que me prendeu a ela por uma vida inteira estava finalmente quebrado. Minha voz, quando saiu, era calma, tão calma que a assustou. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, Stella. Sinto muito que tenha sido enganada e usada. Fiz uma pausa,
olhando nos olhos dela. Mas eu não vou pagar a sua dívida. O queixo dela caiu. O choro parou instantaneamente, substituído por um choque absoluto. Continuei. Eu ia usar minhas economias para te salvar, mas eu mudei de ideia. Vou usar esse dinheiro para fazer algo que adiei por 30 anos por sua causa. Eu vou viajar, vou conhecer o mundo. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. A ideia de que eu poderia escolher a mim mesma era algo que nunca havia passado pela cabeça dela. Você teria coragem de fazer o mesmo? O silêncio na sala era total. Estela ficou me encarando, a boca entreaberta, a confusão e o desamparo estampados em seu rosto. A realidade da sua situação pareceu finalmente aterrissar sobre ela com todo o seu peso. Sônia a havia descartado. E eu, o seu porto seguro de sempre, a rede de segurança que ela sempre teve como garantida, tinha acabado de me retirar. Pela primeira vez na vida, Estela estava completamente sozinha, afogando-se nas consequências diretas de suas próprias escolhas. E eu, em vez de pular na água para salvá-la, estava na beira do cais, com uma mala na mão, olhando para o horizonte. Meu olhar passou por ela e se fixou nos folhetos de viagem espalhados sobre a mesa, promessas de um futuro que, pela primeira vez, seria só meu. Estela saiu da minha casa sem dizer mais nenhuma palavra. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, e o silêncio que se instalou não era pesado nem tenso. Era apenas silêncio, vazio. Naquele momento, eu não senti triunfo, nem mesmo alívio. Senti o luto profundo pela filha que eu amei e que, de certa forma, morreu naquela noite. A menina da foto, a jovem dos meus sonhos, a mulher que eu pensei ter criado, todas elas se foram, substituídas pela estranha que acabara de sair. Fiquei ali, parada no meio da sala, cercada pelos meus recortes de viagem, e pela primeira vez, o vazio não me assustou. Ele se parecia com uma tela em branco, um terreno limpo depois de uma demolição, esperando por uma nova construção, a construção da minha própria vida. Na manhã seguinte, acordei com os primeiros raios de sol e fiz algo que não fazia há anos. Preparei o café da manhã cantando baixinho uma música antiga. Sentei-me em frente ao computador, não para ver extratos bancários, mas para pesquisar passagens aéreas. Meus dedos, que antes tremiam de ansiedade, agora digitavam com uma firmeza recém-descoberta os nomes de lugares que até então só existiam na minha imaginação: Roma, Lisboa, Paris. Cada clique do mouse era um ato de rebelião, uma declaração de independência. Ao comprar a primeira passagem, com destino à Itália, um lugar que meu Roberto sempre sonhou em conhecer, as lágrimas vieram. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de libertação. Eu estava finalmente honrando a promessa que fiz a ele e a mim mesma. Naquele processo, eu entendi algo profundo sobre o amor de mãe. Eu não deixei de amar Estela. Acredito que esse amor, em sua essência, nunca morrerá. O que eu deixei de fazer foi me anular em nome dele. Eu percebi que o amor que eu praticava era desequilibrado, um rio que corria em uma única direção, até secar. O amor verdadeiro, para ser saudável, precisa de duas margens para correr: a doação e o respeito próprio. Eu havia permitido que a minha margem fosse erodida, que as águas transbordassem e me afogassem. Ao dizer não para ela, eu estava pela primeira vez dizendo sim para a minha própria existência, para o meu direito de ser mais do que apenas um recurso, mais do que a mãe de alguém. Agora, escrevo isso de um pequeno café em Florença. O ar cheira a café expresso forte e a pães doces. O som das conversas em italiano ao meu redor é uma música que eu não entendo, mas que acalma a minha alma. Mais cedo, eu caminhei por ruas de pedra com séculos de história. Vi obras de arte que só conhecia dos livros e comi o melhor sorvete da minha vida. Sentada em uma praça, sem pressa, sem ninguém para agradar. O sol da Toscana aquece meu rosto, e eu sinto cada ruga que o tempo me deu não como um sinal de velhice, mas como um mapa da minha jornada. Uma jornada que, eu descobri, ainda não tinha chegado ao fim. Era apenas o começo de um novo e fascinante capítulo. Às vezes, no meio de uma paisagem deslumbrante, o pensamento dela me visita. Não com a dor aguda de antes, mas com uma melancolia suave. Eu me pergunto se ela está bem, se aprendeu alguma coisa, se encontrou o seu caminho. E eu,
Genuinamente espero que sim, mas eu também entendi, com uma clareza que me traz paz, que a jornada dela não é mais a minha. Eu não sou mais a sua salvadora, nem a sua vilã. Eu sou apenas uma espectadora distante, torcendo para que ela encontre a felicidade que não se compra, que não vem com uma etiqueta de preço. A minha responsabilidade, o meu foco, a minha paixão agora é a mulher que eu estou redescobrindo. Eu mesma. Estou olhando o meu reflexo no vidro da janela do café. Vejo uma mulher de 62 anos, com cabelos prateados e um sorriso sereno que eu não reconhecia há muito tempo. Um sorriso que não é para agradar, nem para disfarçar a dor, mas que vem de um lugar de contentamento verdadeiro. Eu passei a vida construindo a felicidade da minha filha, até perceber que ela a vendeu pelo melhor preço que encontrou no mercado. Hoje, olhando para a mulher nesse reflexo, uma mulher que está aprendendo a se amar e a se bastar, eu aprendi a lição mais valiosa de todas. O amor próprio é o único investimento que nunca, jamais desvaloriza.